igreja? Vamos estar orando então, para nós ouvir agora a palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, agora escutamos a tua presença, meu Deus, tu vês, Senhor, abençoando a vida da Nayara, meu Pai, que a palavra, Senhor, vem de encontro a cada coração, a cada necessidade, meu Pai, que ela diminui, que o Senhor cresça, meu Pai, que nós podemos, Senhor, estar, Senhor, com os ouvidos abertos, meu Pai, com o coração aberto, para receber o que vem de Ti, meu Pai, que seja mel, que seja fel, mas que vem, meu Pai, de Ti, para que nós recebamos a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos estar abrindo a Bíblia no livro de Jó, versículo 2, capítulo 2, versículo 9 e 10. Jó 2, versículo 9 e 10. 2, 9 e 10. Amém? Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, já não pecou com os seus lábios. Amém? Pode se sentar. Glória a Deus, aleluia. Eu estava de madrugada e eu acordei super aleatória, umas 12 e pouco da manhã. E daí eu fui orar e perguntando pra Deus, por que 2 e pouco da manhã? Eu tava com sono tão gostoso e fui acordar do nada e não vinha sono de jeito nenhum. Aí foi onde eu fui e Deus me trouxe à memória o que eu tinha falado no período da tarde. Eu acho que todo mundo aqui já passou pela situação de quando Deus aperta no financeiro. E Deus apertou no meu financeiro. E eu fiquei, meu Deus, eu tenho conta pra pagar, e eu com conta atrasando, cartão atrasando, juros correndo, e não vinha cliente, eu trabalho por conta. E eu falei, e agora, né? Como é que eu vou pagar minhas contas sem cliente? E eu comecei a questionar o fato de o tanto que eu tô me esforçando na casa de Deus e Deus tá fechado minhas portas. E o tanto que eu tô me esforçando, aí tem um povo, assim, que eu até falei assim, nossa Deus, tem um povo à toa aí que nem adora o Senhor, tá andando de carrão, tá postando foto no Instagram, e eu tô aqui com conta atrasada, sendo que eu tô indo na igreja, tô cuidando das crianças, tô louvando, tô fazendo o meu papel certinho, e o negócio tá apertando. Aí Deus foi e falou assim, mas você já parou pra pensar que você pode estar passando pela prova de Jó? Porque apertou o financeiro, mas a minha família está intacta. Apertou o financeiro, mas a gente lá em casa está muito mais unido. Apertou o financeiro, mas está um contando com o outro, a gente já era amigo, mas a gente virou muito mais nesse mês de abril. Eu estava do jeito que eu acordava, olhava pra cara da minha mãe e falei, o que está acontecendo? Você tá bem? E ela já vinha, já começava a chorar, já ia reclamando, assim, a gente estava muito mais transparente do que a gente já era um com o outro dentro de casa. E as bênçãos, assim, o espiritual da gente, todo mundo de casa melhorando, mas o financeiro só apertando. E eu lá questionando Deus. Eu falei assim, como assim? Tem um povo aí, nem vai na casa de Deus, não quer nem saber do Senhor, e o Senhor lá abençoando. Aí ele falou assim, mas você já parou para pensar o que aconteceu com Jó? Jó não pecou. Ele em nenhum momento ele questionou o que ele estava passando. A fé dele só aumentou naquele momento que ele estava passando. E eu questionando o cartão que estava vencido a fatura. Falei, que isso? Tá muito errado esse negócio. E daí eu fui e comecei a pensar ali de noite, orando e continuando questionando Deus. Aí Deus foi e falou assim, o inimigo veio até mim e falou, é mesmo a fé de Jó? Ele realmente crê em você? Ele não vai te questionar?
E o inimigo pode tocar em tudo, Natália. Em tudo. Menos em Jó. E tocou em tudo na minha vida. Menos na minha família. Na minha mãe, no meu pai, nos meus irmãos, não tocou em ninguém. E eu tava questionando o quê? Aí, a gente se coloca na situação de Jó. Apertou um pouquinho em casa, a gente vai. Apertou um pouquinho na vida, independente de ser no financeiro ou em qualquer outra coisa, na saúde, qualquer coisa que a gente faz, a gente vai e questiona Deus. Mas e se foi o inimigo falando assim, eu vou provar aquele lá que diz que serve você? E ele vai te questionar no primeiro segundo. Porque eu tava questionando. E a gente, tá bom, a gente é humano, né? Mas eu também era, essa gaveta dele era muito mais forte que a minha. E daí eu fui, e eu fiquei assim, cara, eu tô questionando uma coisa, dizendo que tá tudo bem. E daí uma conta atrás eu fico assim, Deus tá fazendo. Sendo que eu tô andando, eu tô falando, eu tô respirando, eu tô vindo aqui, eu tô louvando, Deus tá abrindo porta. Mas essa porta aí, que foi a minha aprovação, eu tava questionando. E a gente questiona. E daí eu fui e falei, não, mas não é possível que eu tô passando pela mesma aprovação que Jó passou. Só que era exatamente isso. Porque a partir do momento que eu falei assim, que daí eu fui, orei, aí Deus me deu aquela carçada, né? Que ele tava tocando, ele tava abençoando em todas as áreas. Mas naquilo ali, aí uma coisa não deu certo, a gente, mas Deus não tá fazendo nada. E Deus assim, caramba, eu tô fazendo tudo, só não tô fazendo isso aqui, que eu permiti pra saber se a sua fé tá boa o suficiente, se você tá sendo forte o suficiente, se você vai olhar pro que eu tô fazendo, ou se você vai olhar só pros não que eu te dou. E realmente, Deus estava me dando um não para Ele poder me dar uma estratégia onde foi abençoar todo mundo do estúdio. Não só a minha área, mas de todo mundo que trabalha comigo. Então era uma estratégia, eu estava passando por um momento que Deus foi e me abriu uma porta muito maior do que a que eu estava pedindo para Ele. Só que eu estava antes disso questionando. E às vezes a benção da gente só atrapalha, porque se eu não tivesse questionado o tempo que eu fiquei questionando, Deus na faixa de uns 20, 30 dias, gente, foi bastante tempo. E eu tava todo dia olhando e falando assim, é? Aí eu olhava lá no Instagram, né, que é uma benção o Instagram, né? Aí eu olhava no Instagram, cara, a menina que nem vem adorar a Deus, tipo assim, comprando carro, comprando as coisas, e eu assim, cara, eu não paguei nem a fatura do cartão. E eu assim, cara, Deus não vai fazer nada, eu tô trabalhando na casa de Deus à toa. E Deus assim, cara, eu tô te abençoando em tudo. É só nisso aqui que você tá passando por uma aprovação, porque eu tenho algo muito maior pra você, e você tá questionando, olhando a grama do vizinho e não tá olhando o que eu tô fazendo aí pra você. Olhando a grama do vizinho que tá verde, mas não tá vendo o arco-íris que eu tenho preparado. E daí eu fui e falei assim, cara, vou parar de... Aí depois que eu recebi essa carçada, né? Falei, vou parar de questionar, né? Vamos ver se Deus é uma luz. Vamos ver se foi pra mim mesmo, né? Que a gente gosta de ficar testando. Aí eu falei, vamos ver se foi pra mim mesmo, né? Só tava eu falando de madrugada, gente, era pra quem? Era pra mim, né? Não tinha pra quem ser. Só tava eu lá olhando de madrugada, era pra quem? Era pra mim. E daí eu fui e parei de questionar. Aí quando eu parei de questionar, Deus falou assim... Aí eu fui abrir meu TikTok. Aí passamos dias, né? Eu tava orando pra Deus me abençoar no financeiro, porque mesmo assim a conta tava lá, né? Eu só tinha parado de questionar. Tava só pedindo pra Deus abençoar sozinho. Aí eu fui e comecei a pedir pra Deus, Deus, me dá uma estratégia, então, né? Ó, pessoa, porque tá tratando, né? Vai ficar caro, gente, juros é caro, come o dinheiro da gente. Aí eu tava lá, né? Pedindo pra Deus abençoar. Aí tá. Aí Deus foi, eu abri o TikTok aleatoriamente durante o dia e vi uma estratégia de marketing. Eu falei, vou tentar, né? Não deve ter aparecido à toa, porque só aparece coisa de trança no meu TikTok, vai aparecer um negócio de marketing, do nada. Aí, abri o Instagram, postei o negócio do marketing no grupo das meninas do estúdio. E todas elas toparam. Coisa que não estava acontecendo há muito tempo no estúdio. Sempre tinha uma ou outra que falava assim, não gostei. Aí eu falei, tá bom, né? Vamos fazer. Fui hoje, cheguei lá, conversei com todas as meninas. Falei assim, gente, vamos fazer? Vamos. Fui, imprimi os papelzinhos. Aí tava terminando de reformar a minha sala. Na hora que eu fui, olhei pra cara da Francisca, falei assim, Ana, era isso que Deus tava querendo fazer. Aí ela, sério? Eu falei assim, sério, olha aqui meu Instagram. E eu só postei que ia ter novidade. Eu postei anteontem que ia ter novidade. E ontem eu postei a agenda cheia, que tipo, que eu tinha vaga na agenda. Hoje, o meu Instagram tava, tipo, o direct do Instagram tava lotado de gente querendo fazer agendamento.
Mas foi a partir do momento que eu parei de questionar. Às vezes a gente tá passando por uma luta, por mais pequena que seja, porque pra muitos aqui pode falar, nossa, mas era só fazer esse cartão. Mas era um negócio que tava, nossa, minha cabeça tava indo a milhão com aquilo. Porque é muito ruim, gente. Tipo, tava chegando notificação toda hora que eu tinha que pagar o negócio. E é muito ruim isso, né? E não tava tendo cliente, eu senti que vou tirar dinheiro da onde? E eu pensei, eu tenho que pagar esse negócio, porque daqui a pouco vai chegar a fatura de maio também, e daí como é que eu vou fazer? Então pra mim aquilo lá tava sendo uma bola de neve. Só que às vezes a gente tá passando por uma situação, a solução tá logo ali e a gente prefere questionar. Ao invés de olhar, porque tipo, vou orar e Deus vai me dar uma estratégia. Não, a gente viu que mas Deus não tá fazendo nada. Porque eu tava desse jeito. Assim, não era Deus prometeu o estúdio pra mim, como é que eu não tenho cliente? Eu tava desse jeito. Sendo que, tipo, ó, era só eu orar e falar assim, Deus, abre meus olhos e faz a tua estratégia aí pra eu conseguir cliente. E não, eu tava fazendo o quê? Questionando. E muitas das vezes a gente faz isso. Ao invés de a gente falar assim, Deus, eu tô passando por isso aqui, me dá uma estratégia pra eu conseguir superar isso que eu tô passando. Não, a gente prefere ficar fazendo o quê? Falando que Deus tá fazendo nada. Sendo que tá em todas as outras áreas da nossa vida, tá tudo bem. A gente tá andando, a gente tá respirando, tá dando tudo certo nas outras áreas. Não tem ninguém doente, não tem ninguém enfermo. Mas aí um problema desse tamanho faz a gente ficar questionando mais de 20 dias. E a partir do momento que a gente começa a questionar, o inimigo ele toma a legalidade da situação. A gente dá legalidade pra ele vir ali e ele plantar 1000 sementinhas na cabeça da gente, que faz a gente ficar realmente falando que Deus não fez nada, porque o inimigo passou pra coisa no ouvido da gente, tem igual, né? Então, quando a gente passa, eu aprendi isso, que quando a gente estiver passando por uma situação ruim, que a gente pelo menos faça assim, Deus, eu tô passando por isso aqui, o Senhor tá vendo. Mas o Senhor também não vem do sem escada. Me ajuda aí, porque eu tenho que ter uma solução pra isso. E eu sei que a solução só vem do céu. Por mais que seja pequena ou grande, é do céu que vem. Nenhuma folha cai da árvore se não for pela permissão de Deus. Então, nenhuma situação ruim também chega na gente se Deus não falar assim, pode provar, porque eu sei que ele é meu filho e que ele não vai me trair. Ele não vai trair a fé que ele tem. Porque quando a gente está só na benção, é fácil ter fé. É ótimo ter fé quando está na benção. Dá glória a Deus e fica sorrindo o tempo todo. E na hora que cala perto? Aí fica de bico, fica de cara feia. E aí? Aí você vai questionar ou você vai fazer igual o João, não pecar pela boca? Porque eu pequei pela boca. E daí hoje, eu lá com a Ana, fazendo as coisas no estúdio, apareceu outro vídeo no Instagram, onde um menininho, é uma criança, eu acho que tinha tipo uns 12, 13 anos, ele fala assim, se você for pouco esperto, você vai ver que Jesus fez 2 ouvidos e uma boca, para você ouvir mais o que Deus fala com você e falar menos. Aí que pegou eu mesmo, né, que eu tava falando pelos cotovelos, né? É verdade. Eu tava questionando até. Aí eu falei assim, caramba, eu não tô escutando o que Deus tem pra mim. E eu tô falando, e quando a gente fala, a gente não consegue prestar atenção no que a pessoa tá falando. Se tem alguém falando do meu lado, mas eu tô falando junto, eu não consigo prestar atenção no que a pessoa tá falando. Por quê? Porque eu tô ocupada fazendo outra coisa. E eu tava muito ocupada questionando, ao invés de escutar o que Deus tinha pra mim. Então, que a gente fale menos. Porque isso, às vezes, nem é só na área, tipo, apertou, eu tô questionando. Nem é. Às vezes, só do fato da gente ver o irmão em outra situação, numa situação um pouco melhor, seja financeira, seja de saúde, seja pra mulherada, seja esteticamente, a gente vê a pessoa, nossa, mas fez escova no cabelo de novo. É assim. É assim. Nossa, tá com sapato novo lá, você viu? Você viu a irmã, nem tomou banho pra vir no culto. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Nossa, veio sem maquiagem hoje? O que será que aconteceu? Ah lá, não tá boa, tá de bico. Deixa a irmã com o bico dela, cara. Deixa o irmão com o bico dele, entendeu? Deixa a escova dela, com a minha, entendeu? Deixa. Cuida do seu. Tem uma coisa, eu cuido das crianças. Tem uma coisa que sempre acontece no ensaio das crianças. Tia, fulano de tal tá fazendo não sei o que. Cuida do fuxico seu? Eu falo desse jeito. Assim, cuida do fuxico seu, você já fez o seu?
Aí olha pra mim e fala assim, tô indo lá. E volta, porque o dele não tava fazendo, tava cuidando do fuxico do outro. Então vamos parar de cuidar da grama do vizinho e olhar pra grama nossa. Talvez se a gente regar a grama da gente, fique verde igual a do vizinho. Será que o vizinho não tá regando mais? Será que ele contratou um jardineiro? Porque eu falo, vou usar o exemplo do jardineiro pra vocês. Eu tava desviada. A jardineira minha foi a Verônica. Eu precisei de ajuda espiritual. Eu precisei da Verônica, eu precisei do Helder, eu precisei da minha mãe, do meu pai, precisei de ajuda. E não tenho vergonha nenhuma de falar que teve alguém muito forte espiritualmente para poder estar me ajudando. Porque ninguém é obrigado a ficar de pé o tempo todo. Ninguém fica de pé o tempo todo, a gente é carne. A gente não está 100% no espírito o tempo todo. Não é 24 horas do dia que a gente está no espírito. Todo mundo está sujeito a pecar. Só foi só Jesus só, gente. De resto, não. E daí a gente é cheio de ficar questionando o que o vizinho está fazendo. Você viu a irmã lá? Hoje não louvou bem. Você viu? As crianças não dançaram. Mas alguém já parou? Ó, vou usar o meu exemplo. Já saiu um comentário aqui. Você viu? As crianças não dançou de novo. Já saiu esse comentário aqui na igreja. E quando chegou pra mim, eu cheguei no Helder e falei assim: você sabe o porquê que eu não saí as crianças? Quem tem que saber é o meu pai na fé. Eu falo que o Helder, ele virou meu segundo pai. Porque eu passo por problema espiritual quando eu vejo que não convém eu falar pra minha mãe, porque ela tem mais ela tem eu, ela tem o Pedro, que é uma criança, ainda tem a minha irmã mais velha. Quando eu vejo que ela tá orando muito por algum deles, que eles estão passando por uma situação difícil, eu chego no meu pai espiritual, que é o Helder, que é o pastor dessa igreja. E não tenho vergonha nenhuma de falar que eu peço ajuda. E não tenha vergonha de pedir ajuda, porque convém a gente pedir ajuda do que a gente cair. Mais convém a gente pedir ajuda. Helder, pelo amor de Deus, olha pra mim. Eu tô usando o exemplo do Helder porque eu sempre peço pro Helder ou eu mando mensagem na madrugada pra cuidar da Verônica. Mando mesmo. Preciso aí. Aí eu fui e eu mando mensagem mesmo. E às vezes a gente precisa de um jardineiro pra poder estar ajudando no nosso jardim ali, na nossa grama. Quantas pousadas tem? Aqui em Gonçalves tem bastante chalé. É uma pessoa só que cuida da parte do chalé inteiro ou é várias? Várias pessoas. Só que o chalé tá alugando, não tá? Não tá dando resultado? Deixar várias pessoas ali? Aqui, eu falo dessa igreja. Tem uma coluna de pessoa que ora por você. Vai em quem você tenha mais... tem mais intimidade com a irmã tal. Vai na irmã tal, fala pra ela, olha, eu tô precisando. Porque eu falo por mim, o que eu tava passando, eu contei e desabafei pra eles. E ninguém da igreja ficou sabendo. Mas saiba pra quem contar os problemas. Não adianta ser pra alguém que não vai te ajudar na fé, ficar voltando por fofoca. Aí quer compartilhar a luta que eu tô passando. Não é assim também, né? Compartilhar no Facebook, não dá, né? Então assim, vai, pede pra pessoa que vai te ajudar. Se eu tô precisando cuidar do jardim, eu não vou atrás do pedreiro. Eu vou atrás do jardineiro. A planta está precisando de água, eu vou colocar água, eu não vou colocar adubo, vai secar mais. Vai atrás do que você precisa. Estou fraco na minha área do louvor. Ora, jejua em cima da área do louvor. Estou fraco em oração. Começa a tirar um tempo a mais, ora mais. Porque quando você passar por essa situação, você não vai estar igual eu estava fraca, questionando 20 dias. Porque se eu fosse um pouquinho mais esperta, eu não tinha questionado. A bênção já teria chegado. Então, às vezes a gente realmente precisa de alguém ali para poder estar ajudando. Não é à toa que tem várias pessoas com cada um com um cargo. Mas peça ajuda, não é vergonhoso. Não é vergonhoso. Joy passou pela situação sozinho, mas hoje, graças a Deus, muitas das vezes a gente tem alguém ali para poder estar contando com a oração da pessoa para poder estar ajudando. Então vai e peça ajuda. Pedir ajuda não é humilhante, não é vergonhoso, não é nada. É falar assim, olha, eu tô aqui. E Deus me direcionou até você para você me ajudar. Aí cabe a pessoa realmente agir perante o que Deus fez, porque a sua parte você fez. E se a pessoa não fizer a parte dela, eu garanto para cada um de vocês que Deus vai levantar outra pessoa para mim fazer. E Deus vai dar outro direcionamento. Mas faça a sua parte. Não questione. Não questione. É difícil pra caramba. Mas tenta não questionar. É bom a gente tentar não questionar. Eu questionei e olha, foi só a ladeira abaixo. Então, vamos tentar não questionar.
questionar, porque é difícil. Mas por mais difícil que seja, não é impossível. Tentar ouvir mais o que Deus fala. Porque é importante ouvir o que Deus fala. E Deus ele vai dar um direcionamento. Da forma dele. Mas vai dar. Às vezes a gente não quer escutar o direcionamento de Deus. Porque muitas vezes Deus fala, não, eu tava assim. Aí fala, não, eu tava ouvindo. Eu tava desse jeito, Deus tava falando, não era pra fazer, eu tava fazendo. Aí é burrice nossa também. Aí não tem nada a ver com Deus. Aí é cada um, né? Mas assim, pede pra Deus. Porque Jó, ele venceu tudo aquilo. Porque ele não pecou com a boca. Então vamos fechar mais a boca e vamos abrir mais os ouvidos porque Deus tem para falar. Porque por mais difícil que seja, mas não é impossível. E a nossa fé só aumenta cada vez. Mas saiba o que você vai ouvir também. Deixe 2 sacos, tem 2 ouvidos, deixa um pra coisa boa e outro pra coisa ruim. Um você pega pra você, o outro você descarta. Isso foi pra mim. Beleza? Isso não foi pra mim. Deixa, porque igual eu falei, todo mundo tá sujeito a pecar. Ninguém está no Espírito o tempo todo. Então olhe para Jesus, não olhe para o homem, porque o homem está sujeito a pecar. Da mesma forma que todo mundo aqui tem pecado. Eu não sou ninguém para julgar. E ninguém é ninguém para me julgar também. Se a gente julgar a própria situação que está passando, não vai ter ninguém para vir apunhalar a gente. Sabe aquela parte da ceia que fala? Se você se julgar, não vai ser julgado. Então, analisa o que você está fazendo. Aonde está a falha? Será que eu estou falando demais? Será que eu estou ouvindo coisa que era para mim ter descartado? Será que eu estou olhando muito a grama do vizinho e estou deixando de cuidar da minha? Será que eu agora estou precisando de alguém para me deixar forte na fé? Analisa o que vocês estão passando. Porque Jó, ele era tão forte na fé que ele sabia que ele ia pecar pela boca. E ele não falou. E assim ele não pecou e foi abençoado depois. Então, vamos evitar. E analisa cada um a si mesmo. Porque a minha falha para não ser abençoada estava sendo questionamento contra a vida alheia. É verdade. Fico nem vermelha falando, é verdade. Eu tava assim, Deus, apertou aqui, né? Mas a pessoa não tá nem te adorando e tá lá. Tava desse jeito. E muitas das vezes a gente fala, não é nem pela situação financeira às vezes. Nossa, mas tá tendo oportunidade de novo? Nossa, mas não sei o quê? Nossa, mas não sei o quê. É assim. Então vamos parar de olhar para o umbigo dos outros e cuidar do nosso. Porque se a gente cuidar do nosso, Deus vai nos erguer cada vez mais. Amém? Agradeço a oportunidade. As palmas do Senhor. Glória a Deus. Eu sempre falo com meus filhos em casa. Deus, Ele é perfeito. Quando aconteceu tudo com a Nayara que aconteceu, eu cheguei na Verônica, eu cheguei no Helder e eu disse, eu não tenho mais fé de ver minha filha novamente na casa do Senhor, louvando a Deus e ministrando a palavra, do jeitinho dela. E a pastora Verônica me deu um abraço nesse canto aqui e disse para mim assim, conte os dias, o Senhor vai trazer, e vai trazer e vai levantar de uma forma diferente. O Senhor vai entregar o ministério na mão dela. E o pastor Helder disse para mim, sentado na mesa da minha casa, você não tem fé? Eu disse para ele, não. Eu não tenho mais força e nem fé para lutar. A minha oração agora é somente lágrima. E ele disse para mim assim, mas a lágrima para o Senhor, ela é uma oração. Deus interpreta cada lágrima. Mas se você não tem fé, eu vou na minha. E hoje, para honra e glória do Senhor, as minhas 2 filhas estão na casa do Senhor. Glória a Deus. E muito alegre porque a Natália é a menina da igreja da Parede Preta. E aí eu falei assim, ela vai para a igreja da Parede Preta, ela não vai ficar aqui na Assembleia de Deus. E todas foram criadas em Assembleia. E de repente eu não sabia, porque elas têm uma ligação muito forte com o pastor Helder, com a pastora Lenice. A Nayara, a Verônica teve que adotar a mãe da madrugada.
bom teu descanso. E a Natália já tinha falado que ela ia voltar para a casa do Senhor, mas ela disse isso só para o pastor. Ela não disse para mim qual foi a minha surpresa no culto, quando ela se reconciliou e voltou para a casa do Pai. Glória a Deus, aleluia. Quero falar com as mães que estão dentro dessa igreja. O filho, ele deveria vir com um manual de instrução, que daí a gente lê, né, o manual. Mas não vem, irmão. Eu brinco assim que filho é igual mercadoria do Mercado Livre, só que não é receita, não tem como entregar. Então eu devolvo o pacote. É pro resto da vida. Tem mães novas aqui na igreja, tem mães de crianças pequenininhas, tem mães que o bebezinho está aí há poucos dias no colo ainda, tem mães que já está com neto aqui dentro da igreja. E eu quero dizer para vocês, mãe, o mundo fala assim que ser mãe é padecer no paraíso. A gente só não sabe onde está o paraíso. Só ficamos com padecer. Mas não vamos desistir, irmãos. Quando a palavra do Senhor fala assim, instrua o menino no caminho que deve andar. Vocês acham, irmão, que quando essas duas saíram da casa do Senhor, eu falei assim, qual foi a primeira coisa que eu pensei? Eu ensinei tudo errado. Eu não dei exemplo. Não. Eu tinha dado exemplo. Eu tinha dado o ensinamento desde pequenininha. Mas elas queriam ir lá experimentar. A consequência foi grande. Quase que custou a vida. Mas estão aqui. Porque o Senhor já tinha escrito. E eu continuei orando. E quando a minha força já não deu mais, Deus levantou 3. E foi isso que ela disse. Deus levantou 3 para cuidar do jardim que era meu, que eu já não tinha mais água para regar. Então, mães, não vamos desistir. Eu quero pedir para que as mães venham aqui à frente agora. E, em especial, eu quero pedir para a irmã Simone vir aqui à frente. E eu quero pedir para que as outras mães se levantem do seu lugar e venham aqui na frente.